Deus, gente. Então, nós estamos aqui em mais um Na Real. A gente fica com saudade, né, de poder fazer o nosso Na Real presencial. Mas glória a Deus, estamos aqui, né, e a gente está muito feliz por ver que vocês também estão aqui, né, que vocês estão presentes aí, porque se tivesse só nós aqui fazendo, ia ser legal, né, porque Jesus ia estar aqui, mas com vocês fica mais legal ainda, né, porque vocês são tudo uma benção. Amém, gente? Então abra a tua Bíblia aí, né, lá em 2 Timóteo, por favor. Amém? Agora foi, glória a Deus. Amém? Então vamos ler então lá. Diz o seguinte: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Aí nós vamos continuar, diz o seguinte: dou graças por você ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhem de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era o plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Amém? Então a palavra, né, em que o apóstolo Paulo, ele está enviando uma carta ali para Timóteo, né? Timóteo era um adolescente transicionando para a fase jovem, né, mais ou menos ali nessa faixa etária. Por isso que a gente está até usando o exemplo de Timóteo, né, essa fase da adolescência, transição para a fase jovem. Eu me identifico muito, acredito que tem muitos aqui nessa idade também, né? Então, assim, é um contexto que a gente pode identificar, né, que fala com a nossa idade aí também. Então, o que acontece? Paulo está ali, passando nas duas cartas de Timóteo ali, né, a gente vê Paulo dando instruções para Timóteo, né, e ele fala, eu acho muito interessante, ele fala, essas instruções eu escrevo para o meu filho na fé, o meu filho amado Timóteo, né, e Timóteo que se converteu, conheceu a Jesus através do ministério de Paulo, através de uma viagem missionária de Paulo, né, à cidade de Listra. Então, Timóteo se converte, conhece a Jesus e ele passa então a seguir o apóstolo Paulo, ele passa a caminhar, né, segundo as instruções do apóstolo Paulo, né, e eu acho isso muito marcante, muito interessante. Por quê? Porque nós também fomos alcançados pelo Senhor, e eu creio que o Senhor também tem nos chamado para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos caminhar em direção ao que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então Timóteo ali, né, ele começa, né, eu vou falar o tema dessa palavra aqui, né, que foi um desenrolar também, né, eu me identifiquei com o Guilherme, foi um desenrolar para falar sobre o tema da palavra, mas o tema não é seja bem-vindo, tá, que eu olhei para lá, mas não é esse o tema. O tema é ser. Por que é ser? Porque eu creio que o que Deus tem para nós enquanto igreja é mais do que estar, amém? Hoje você está aqui, amém? Quem está aqui? Levanta a mão aí para a gente ver se você está aqui de verdade, se você está dormindo aí, está pensando em outra coisa. Então você está aqui, mas eu creio que o que Deus quer é que nós não apenas estejamos na igreja, amém? Ele quer que nós sejamos a igreja, que nós possamos manifestar aquilo que Ele tem para nós enquanto igreja, que nós possamos viver o que Ele tem para nós enquanto igreja. Porque daí não é simplesmente um culto, não é simplesmente uma reunião, não é simplesmente um monte de gente que está fazendo, né, uma programação, uma rotina, seguindo um cronograma, e a gente está ali como espectador e assistindo e dando palpite se a gente gostou ou não, avaliando lá, né,
coloque sua nota, 5 estrelas, 3 estrelas. Hoje eu vou colocar só 3, porque uma das músicas ali eu vi que o Samuel desafinou e, nossa, não gostei muito. Nem desafinou, né? Cantou bonito pra caramba. Mas enfim, nós não somos espectadores daquilo que Deus está fazendo, nós somos participantes, amém? Deus nos chama para participar, então quando o louvor está ali, quando, né, tem alguém ministrando a palavra aqui, não é para você assistir, não é para eu assistir quando eu estou aí também, mas é para que nós possamos participar disso, nós possamos entender que nós somos chamados para ser a igreja. E eu acho que Timóteo cumpriu muito bem isso, porque quando ele conhece a Jesus, ele se converte a Jesus, ele não apenas estava ao lado de Paulo, mas ele se fazia presente, ele participava daquilo que Paulo estava fazendo, do ministério que Paulo estava edificando, das igrejas, né? Paulo colocou ele para cuidar da igreja de Éfeso, uma das igrejas que foram instituídas, Paulo colocou para pastorear, então ele não estava do lado de Paulo simplesmente caminhando, porque sabe, queridos, infelizmente, eu não sei você, mas eu talvez sou muito pecador, mas eu já por muito tempo eu estive na igreja, estava em toda que era reunião, estava em todos os cultos, estava em todas as programações, mas eu não vivia a realidade de ser igreja, eu não desfrutava do que Deus realmente tinha para a minha vida, eu não desfrutava, sabe, de realmente participar do que Deus estava fazendo, mas eu estava lá na programação, porque era legal, porque meus amigos estavam lá, né, a igreja estava cheia, estava bonita, eu falava, vamos participar com esse povo lá, que deve ser legal, mas eu creio que Deus tem algo a mais para nós, amém? Então assim, algo que eu acho muito interessante, que a gente pode aprender com Timóteo, é sobre essa caminhada dele com Paulo, amém? Então assim, eu queria trazer algumas características que a gente identifica na vida de Timóteo, mas antes eu queria, né, fazer uma breve introdução, porque essa palavra ela vai ser muito prática dessa caminhada, né, desses ensinamentos e do coração que demonstrou Timóteo, porque eu acho muito legal, cara, quando eu lia ali as cartas de Paulo, eu sempre pensava, cara, deve ter sido uma parada doida, né? Você ter um cara que é o teu... Quem que é o teu mentor lá? É o apóstolo Paulo. Tipo, o cara era fera demais, né? E às vezes a gente traz a nossa perspectiva, a pessoa que está ali, né, nos orientando, nos direcionando. E eu acho legal isso, porque Paulo realmente é um homem que, ele foi sensacional, ele nos abençoou com a maioria dos escritos do Novo Testamento e tudo mais ali. Então assim, foi uma ferramenta poderosa de Deus. Mas eu, nessa palavra e nesse falar de Deus ao meu coração, eu me coloquei do outro lado dessa vez. Eu me coloquei no coração de Timóteo, né? Porque eu creio sim que o apóstolo Paulo foi um cara sensacional, né? Que através dele, né, Timóteo conheceu a Jesus. Mas eu creio que, né, indiferente das pessoas que você tem caminhado hoje, eu creio que Jesus também te chamou, que Jesus também alcançou teu coração. Se não alcançou ainda, Ele está trabalhando na sua vida e nós cremos que Ele tem um propósito maravilhoso, Ele vai alcançar e você vai se render a Ele em nome de Jesus. Né, mas assim, eu creio que Ele é o maior mentor que nós temos, amém? Ele é o maior mentor, Ele é a quem o apóstolo Paulo se curva, é a quem o apóstolo Paulo se rende, diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então assim, eu não quero olhar para a perspectiva, porque muitas vezes a gente tem uma série de argumentações, e eu só não vivo tudo que Deus tem para mim, porque o meu líder lá, ele não é bom o suficiente. Ou porque o meu pastor talvez não é legal o suficiente, porque ele não se importa tanto comigo como eu acho que ele deveria se importar, porque ele não faz por mim o que eu deveria fazer, porque talvez ele não liga para mim todos os dias para perguntar como eu estou. E, queridos, não estou, né, eximindo essa responsabilidade do pastorado e da liderança e tudo mais, porque é muito importante um acompanhamento. E a gente como igreja tem orado e tem buscado para a gente melhorar, ficar um pouquinho melhor a cada dia. Mas eu quero que a gente se coloque, porque eu também já me coloquei nesse lugar, né, de sempre justificar o porquê eu não estava vivendo tudo que Deus tinha para mim. Mas eu quero que a gente se coloque nesse lugar de Timóteo, então a gente possa olhar, não para Paulo simplesmente, mas que a gente possa olhar para um coração de alguém que se permitiu ser um discípulo, de alguém que se permitiu ser ensinado, de alguém que se permitiu ser instruído, de alguém que se permitiu viver o que Deus tinha, porque eu quero dizer para você, querido, que pode ter circunstância, pode ter BO, pode ter problema, pode ter uma série de justificativa para você dizer que você não pode, que você não consegue, que você, não é capaz de viver o que Deus tem para a tua vida, mas eu quero te dizer que o único que pode impedir isso é você mesmo. Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas acham, não é porque você não teve lá uma família nos padrões que você considera ideal, porque você teve traumas. Eu
né, posso dizer aqui que eu também passei por bastante coisa na minha vida. Mas sabe, queridos, a chave que a gente precisa, sabe, virar na nossa vida e entender isso é que, sabe, não é em relação ao que as pessoas olham ou projetam sobre nós, mas é o que a palavra projeta sobre nós, é o que Jesus projeta sobre nós. E Jesus nos chama para continuar caminhando ao lado dele. Assim como Timóteo, que ingressou uma caminhada, sabe, com o apóstolo Paulo, eu tenho certeza que Jesus tem nos desafiado a ingressar nessa caminhada. Sabe, e ele quer nos dar responsabilidades, ele quer colocar coisas grandes sobre as nossas vidas, mas para isso nós precisamos ter uma atitude de Timóteo, amém? E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, né, que se a gente olhar e a gente for ler em quase todas as citações de Paulo sobre Timóteo, ele fala algo que talvez para você passe despercebido, ou a gente às vezes não dá tanta importância, mas o apóstolo Paulo fala dele com amor sem igual, ele fala, meu filho amado Timóteo. Ele fala, meu filho, como eu tenho saudade de você, eu lembro, sabe, das lágrimas que a gente derramou junto, eu lembro da sua fé sincera, sabe, meu filho amado. E sabe, queridos, algo que Deus fala ao meu coração, sabe, a primeira pergunta que Deus me faz hoje é, de quem eu sou filho, afinal? Sabe, porque eu não estou falando filho fisicamente, porque você sabe quem que é lá, teu pai, tua mãe, né, e você sabe, eu sou filho e tal, isso e aquilo, mas eu acho interessante que Timóteo não era filho biológico de Paulo, mas eles tinham essa identificação, não simplesmente, eu não estou querendo aqui impor uma doutrina, né, de que agora você tem que chamar os teus líderes de pai, não estou falando nada disso, mas eu estou falando que Deus, Ele cria referenciais sobre a nossa vida, para que a gente possa caminhar, crescer e viver o que Ele tem para nós, amém? Primeiro referencial, querido, é Jesus, é a palavra, é os ensinamentos que a Bíblia traz para nós, né? Se você lê ali, cara, leia, pelo amor de Deus, você não leu ainda, leia, as duas cartas de Timóteo, é muito rápido, uma tem 6 capítulos, a outra tem 4, e é um guia prático da vida cristã ali, é um discipulador ensinando o discípulo o que ele deveria fazer, por onde que ele deveria caminhar. Então, pelo amor de Deus, leia jovem, leia mesmo, que vai ser bom demais, sabe? Mas eu acho interessante que Paulo se faz uma referência, eles têm uma conexão de discipulador e discípulo. E sabe, queridos, eu quero te dizer que hoje a gente tem vivido dias onde as pessoas não querem ser filho de ninguém, né? Usando essa referência aqui, elas não querem referenciais, onde os referenciais têm se perdido, sabe? A gente vê uma geração onde, sabe, infelizmente os pais têm sido desprezados, o pai é careta, o pai não sabe o que fala, o pai é velho, o pai é retrógrado, né, onde talvez os líderes, não sabe o que faz, não presta conta e tudo mais, sabe, eu errei bastante quando eu era adolescente, mas eu na minha fase tinha uma coisa assim, cara, que a gente ficava envergonhado, né, quando tinha que ir lá, né, se justificar lá pro pastor, falar, e tal, dava um medinho, né, o pastor falava assim, ô Kleber, preciso conversar com você, rapaz do céu, se ele falasse, mas quando, agora? Não, daqui 3 dias, eu não dormia aquelas 3 noites nervoso, né, falava, o que eu fiz agora? Meu Deus do céu. Ou o que ele descobriu agora? Misericórdia. Tinha um temor no coração. E hoje a gente tem visto que essas coisas têm se perdido. E não é uma questão de um autoritarismo, de que a igreja não manda em ninguém, né? Mas a gente entende que nós, enquanto cristãos, nós temos que ter sim referenciais na nossa vida. Porque se a gente não tem referencial, por mais que você ache que você não tem referencial, por mais que eu ache que não tem referencial, e eu fale assim, não, o meu líder não é referencial para mim, os meus pais não são referenciais para mim, alguma coisa é referencial para você, porque esse lugar não vai ficar vazio. Então a internet vai preencher esse referencial na tua vida, né, os programas de televisão vão preencher esse referencial na sua vida, e você vai ser como alguém que anda de um lado para o outro, mas não sabe para onde quer chegar. Então assim, eu acho muito interessante que sim, o apóstolo Paulo chamava Timóteo de filho, e ele orientava, ele instruía, mas porque existia também na parte de Timóteo essa referência, essa identificação, de olhar para Paulo e falar, cara, eu quero seguir por esse caminho, eu quero ir para o mesmo lugar, sabe, que esse cara que ministrou ali, que trouxe, sabe, Jesus para a minha vida, que me apresentou Jesus, eu quero seguir esse mesmo caminho. Eu creio que as palavras que ele tem dito é o melhor, sabe, de Deus para a minha vida, e eu quero seguir junto com ele. E a pergunta que eu faço para você, querida, é quem você tem, sabe, tido como referencial sobre a sua vida? E misericórdia, né? Misericórdia, não é? Hoje é a blogueira fitness lá, é o jogador não sei o quê, né? É esse, é aquele, sabe, querido? Eu não estou falando de referência para... Claro que tem assuntos lá, tem a pessoa que é sinistra lá em
em finanças, pode seguir o cara, pode acompanhar o trabalho dele, pode aprender com ele, mas eu estou falando de caminhada cristã, caminhada com o Senhor. Sabe, qual tem sido os teus referenciais? Em quem você tem chamado ali e fala, cara, estou com dúvida nisso aqui, eu não estou entendendo. Ou chega numa palavra, num culto lá, fala, cara, eu não entendi nada que aquele pastor doido falou lá, o que me ajuda a entender? O que eu preciso fazer na minha vida, o que eu preciso consertar na minha vida? Sabe, queridos, Deus não te chamou para você caminhar sozinho. Sabe, desde aqui da igreja primitiva, nós vemos a caminhada, sabe, de pessoas que se aliançavam, caminhavam junto, de uma igreja que se aliançava e caminhava junto. E se você tem caminhado à parte, se achando o crentão independente, eu quero te dizer que o risco de você, né, ficar pelo caminho muitas vezes, desanimar, né, talvez deixar de viver tudo que Deus tem para a sua vida é maior, é grande sim, porque Deus nos chamou para caminhar juntos, amém? Deus nos chamou para ser igreja, não para estar na igreja. Então não adianta nada você vir sozinho aqui todo culto e sair daqui sozinho e viver a tua vida sozinho, fazer as tuas coisas sozinho, quando Deus está te chamando para ser igreja. E ser igreja, querido, sabe o que a Bíblia diz da igreja? A igreja, Ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Sabe, queridos, e ele fala que cada membro tem a sua importância, e cada membro tem o seu papel, mas esses membros estão interligados uns aos outros, para que todos juntos possam cooperar com o propósito daquele que é o cabeça, amém? Então seja igreja, pelo amor de Deus, sabe, ache alguém, converse com alguém, cola no teu líder, cola no teu pastor, pergunta, tira dúvida, sabe, receba a instrução, tenha referenciais de Deus sobre a tua vida e para de ter referencial que só te leva para coisa ruim. Amém? Estão aí ainda não? Segundo ponto. Rapaz, cara, demorei na primeira, né? Meu Jesus. Multiplica os minutos aí, Senhor. Segundo ponto, querido, que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, eu me lembro muito bem das lágrimas que nós derramamos juntos, e ele fala assim, lembro-me da sua fé sincera. Sabe o que precisa hoje, querido? Nós precisamos ser sinceros, precisamos ter uma fé sincera, nós precisamos colocar diante de Deus a nossa sinceridade do nosso coração, sabe, apresentar a nossa vida com sinceridade, com verdade, sabe, Deus não quer roupa de crente, aparência de crente, bigodinho de crente, né, Samuel? Samuel meteu um bigodinho diferenciado ali, tá? Estileira, meu. Então Deus não quer uma aparência simplesmente do cara que parece crente, que ele fala como crente, que ele vai na igreja como crente, mas sabe, não vive a essência de uma fé sincera. Deus nos quer, sabe, realmente sinceros na presença dele, querido. E Timóteo tinha isso. Eu acredito que para Paulo dizer assim, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro da tua fé sincera, é que eu acredito que o Timóteo devia chegar lá e às vezes fazer umas perguntas assim, que talvez até para Paulo parecia, meu Deus, né, que bobinho me perguntar uma coisa dessa, mas era sincero, é verdadeiro. O que Deus espera de nós não é a gente saber muita coisa, é a gente ler a Bíblia, sabe, para a gente poder discutir, porque eu sei mais que o cara ali, porque eu já li a Bíblia, né, às vezes o ler a Bíblia se torna pecado, sabia? Tem gente que lê a Bíblia para falar que leu trocentas vezes mais do que o outro. Ele lê a Bíblia para competir com o outro, não é para ele viver a Bíblia de verdade, né? Ou ele lê a Bíblia para saber mais que os outros, que quando tem uma situação no culto, ele é o avaliador do culto, ele chega lá e fica pensando, a palavra que o pastor falou lá, ó, no grego não quer dizer isso, está errado, falou besteira, e a gente fica lá marcando xizinho lá na nota, lá está um menuzinho, um maisinho para as coisas, e a gente fica avaliando, sabe, todo culto. E eu falo para você, querido, mais uma vez, Deus não te chamou para você avaliar nada, Deus te chamou para você viver uma fé sincera, e para você ser igreja, e na igreja precisa de sinceridade, sabe por quê? Porque novamente quando a gente fala que a igreja é um corpo, não adianta nada eu começar a sentir uma dor aqui no meu braço, e eu ficar fingindo que não acontece nada, e eu não vou no médico, e essa dor aumenta, e essa dor vai piorando, mas para todo mundo eu estou bem, para todo mundo eu estou sendo, show de bola, o cara super tranquilo, o cara super saudável, mas no final eu estou doente, sabe, queridos, e essa doença muitas vezes pode nos matar, sabe, uma fé fingida, uma fé não verdadeira, uma fé não sincera, é uma fé que também não tem fundamento, não tem base, não tem firmeza nenhuma. Então, querido, eu não estou hoje trazendo uma palavra dura para você, mas eu estou te encorajando, seja sincero na tua fé, coloca as tuas dúvidas lá. Eu estava assistindo esses dias o documentário do Billy Graham e eu achei sensacional,
Porque o Billy Graham, eu falei assim, nossa Deus, nós temos um galardão grande, né? Porque nós trabalhamos com jovem e adolescente faz algum tempo, né? Todos nós aqui. E aí, o Billy Graham, na fase da adolescência, ele teve uma crise de fé. Eles intitulam assim, né? Que ele ficou, os amigos dele começaram a falar que a Bíblia não era 100% verdade, e ele ficou naquele dilema e tal. E daí ele diz que na adolescência dele, ele teve meio que uma crise de fé, assim. Na verdade, não. Minto, isso foi depois. Na adolescência, diz que ele não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Né? No documentário, a mãe dele diz que ele ia para a igreja amarrado. E eu falo, o Billy Graham, né, cara? Não sei quantos conhecem o Billy Graham aqui, mas foi um pouquinho usado pelo Senhor, foi um pouquinho, né? Um instrumento nas mãos do Senhor. Então eu fico, sabe, cara, ele viveu essa realidade, nós também vivemos muitas vezes. Sabe, talvez às vezes as coisas não estão fáceis, está com dificuldade, está com situações, mas seja sincero diante do Senhor. Seja sincero diante das pessoas que caminham com você. Coloca o teu coração lá e fala, cara, estou desanimado mesmo, estou ruim mesmo. Mas tem caboclo que você fala, e aí, tudo bem? Você sabe às vezes, né? Porque misericórdia, né? Às vezes vem o tio lá e fala, ô, cara, ajuda a pessoa lá, o cara está mal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Daí você tenta ajudar, né? Chega lá, ô, Guilherme, como é que está, cara? Ô, tudo bem, 100%. Mas tudo bem mesmo? Tudo bem. E aí, mas e aí, cara, como é que tá? Não, 100%, tudo bem e tal. Cara, é uma pessoa que se recusa a ser ajudada. Então, assim, seja sincero para com o Senhor, abre o teu coração e se permita ser, né, ser tratado, ser, sabe, ajudado, né, pela igreja, que é o movimento do Senhor sobre a terra. Né, um outro ponto que eu quero trazer aqui é a continuação do que Paulo fala para Timóteo, fala assim, ó, lembre-se sempre de avivar o dom que há em ti. Sabe, queridos, eu creio que Deus deu dons para cada um de nós aqui, amém? Eu creio que Deus capacitou cada um de nós, e eu acho sensacional na real aqui, né? Porque aqui a gente vê, eu sempre falo isso, cara, é massa demais por conta de tudo, a gente está aqui para adorar o Senhor, a gente está aqui para junto celebrar o nome de Jesus, tudo mais, né? Buscar o Senhor, mas eu acho também sensacional a gente ver cada jovem, adolescente, tudo mais, que às vezes estava ali timidozinho no canto, que ninguém nem conhecia direito. Daqui a pouco o cara já está ali trabalhando, puxando uma cadeirinha para lá, puxando uma cadeira para cá, colocando umas luzinhas ali. Daqui a pouco o cara, sei lá, está no ensaio do louvor, dá uma cantadinha ali, o Rony do lado escuta, fala, ô, cara, você canta bem, você canta bonito e tal, né? E daqui a pouco o cara está servindo aqui no ministério de louvor. Daqui a pouco o cara está caminhando num GC, ele está lá compartilhando, está lá falando também, daqui a pouco ele compartilha o estudo, e pô, que legal, o cara está crescendo, está se desenvolvendo, daqui a pouco ele tem uma oportunidade, compartilha uma palavra aqui, sabe, queridos, eu vejo os dons sendo exercitados aqui. Então assim, eu quero te encorajar, aviva esse dom que há em você aí, descobre qual é o dom que Deus colocou na tua vida e coloca isso para fora. Para de esconder as coisas que Deus te deu, para de enterrar os dons que o Senhor te deu. Vem aqui, chega para o Guilherme e para a Bia e fala, ó, eu não sei o que vocês precisam de ajuda. Ah, eu creio que Deus vai dar sabedoria para eles, porque é assim, ó, a Bíblia diz que nós somos ovelha, né? A Bíblia nos chama de ovelha e ela nos dá um pastor, né? E ela nos dá aqui, né, uma liderança também para nos instruir, para nos direcionar. Mas tem ovelha que quer dizer para o pastor o que ela vai fazer e que o pastor que tem que falar, não, beleza, faça. Mas seja humilde e Deus vai te honrar nos teus dons. Chega lá e fala assim, ó, eu tenho, né, bem humilde mesmo, eu tenho infinitos dons, mas eu estou colocando todos esses infinitos dons para servir no que for preciso. Sabe, porque os teus dons têm que servir a igreja, não a igreja servir os meus dons e os seus dons, e colocar nosso dom em evidência, para todo mundo ver que a gente tem aquele dom. Mas o nosso dom tem que ser praticado, tem que ser colocado para fora. Sabe, talvez fale assim, meu dom é sentar na cadeira e ficar assistindo o culto. Querido, tem mais do que isso aí. Talvez você não descobriu ainda, mas tem mais do Senhor na tua vida. Tem mais dons que Deus te deu aí. Pode ter certeza, e quando a gente fala de dom, não é simplesmente as pessoas que estão aqui na frente em evidência. Sensacional, né? A galera está indo lá orar nos hospitais, tal, levar a palavra lá fora. É um dom, é uma graça que Deus deu também. E isso todos nós podemos participar. Não apenas, mas eu... Não, vai lá, às vezes tem vergonha, fica meio no cantinho, daí no segundo você já dá uma palminha, no terceiro você já faz uma coreografia, e assim vai, né? Vamos para frente. Mas exercita o dom, para de ficar, porque daí é chato mesmo. Eu não sei, cara, eu sou meio hiperativo. Né? Eu sou meio hiperativo. Eu trabalho na Veneza lá, eu tenho o privilégio de trabalhar com o William e com o Samuel.
E eu até brinco com a minha esposa, eu não sei andar devagar, cara. Eu tô sempre andando a milhão na empresa, vou para lá, vou para cá. Tem uma escada que a gente sobe para nossa sala, eu nunca subo a escada 1 degrau por 1, eu subo 2 por 2, assim, porque eu sou meio rápido, assim, eu não aguento ficar parado. E eu fico pensando que realmente, cara, quando a gente quer ser igreja parado, é um negócio meio monótono mesmo. Aí eu venho aqui só para assistir um negócio, eu venho aqui só para ver um negócio. Queridos, Deus não quer que você fique nessa monotonia, Deus quer que você avive os dons que Ele te deu, amém? Que você coloque para fora, que você faça parte, que você se sinta integrante daquilo que Deus está construindo aqui. Quando eu entrei nessa igreja aqui, ó, vou falar, talvez muitos já ouviram, vocês vão ouvir mais uma vez, não tem problema. A igreja era, sei lá, a Lindsay está aqui, mais ou menos daqui assim para lá, Lindsay? Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Daqui mais ou menos para lá, e só tinha uma portinha ali. Daí essa aqui era o todo que era a igreja. Essa parte que já ia estar lotada a igreja, né, Lindsay, naquela época, já estava lotada. Daí uma época começou a sair gente para fora lá. A gente já estava assistindo o culto lá no meio da David Taus, lá no meio da faixa, os carros passando por aqui, passando nem tanto, né? Mas enfim, e aí depois de uma época a igreja alugou mais um negocinho desse aqui, né? Mais um, era três salãozinhos assim, de comprido com as portas para lá. E alugou mais um, e daí alugou mais um. Depois, né, já teve umas fases que a gente foi para outros lugares, voltou, mas vou falar daqui que está mais fácil, né, para vocês entenderem. Depois fez um só, depois fez o segundo, fez o terceiro, e o céu é o limite, querido. Daqui a pouco nós estamos tipo a Torre de Babel. Não, misericórdia. Misericórdia. Mas nós estamos crescendo, e eu quando eu olho para essa história, eu não me sinto nada, na verdade, não me sinto assim, eu sou responsável. Não sou responsável por nada. Quem deu o crescimento foi o Senhor, usou sim a vida de líderes aqui, mas eu me sinto participante disso. Eu falo, que massa, eu consegui participar, porque até mais do que hoje, na minha fase de adolescência, que a gente às vezes fica meio desocupadão assim, né? Eu estava toda hora na igreja, né? De tarde, lá 3 horas da tarde, eu estava lá sentado na igreja lá, os pastores trabalhando, ralando, e eu estava lá. Às vezes não estava trabalhando tanto, mas estava lá, importunando eles, né? Incomodando eles, mas estava lá. E hoje eu me sinto parte de tudo isso que Deus está fazendo, e é gratificante para mim poder ver a igreja crescendo, poder ver famílias sendo abençoadas, sendo transformadas, e saber que de alguma forma, né, eu estou fazendo parte disso. E Deus quer te chamar para fazer parte disso também, amém? Deus quer te colocar nessa engrenagem que transforma vidas, que salva vidas, que se move sobre a terra, que cura pessoas, que cura feridas, que cura traumas, mas é você exercitando os dons que Ele te deu, é você se envolvendo, é você fazendo parte disso, que você, sabe, vai viver essa realidade. Outro ponto, coragem e perseverança, porque ele fala assim, o Espírito não nos deu, sabe, o Espírito Santo não nos dá espírito de medo e de covardia, mas nos dá um espírito de poder, de amor e de perseverança mesmo. Sabe, queridos, por quê? Quero dizer para você que para ser igreja hoje tem que ter coragem, verdade mesmo. Tem que ter, porque você pensa, nada a ver e tudo mais. Beleza, não tem ninguém entrando aqui com uma arma, que parem esse culto, porque vocês estão proibidos de cultuar, não tem. Mas a perseguição hoje, cara, é uma perseguição diferente, a perseguição na igreja. É uma perseguição ideológica. Se posicione firmemente com alguns princípios da Bíblia e você vai ver a perseguição na pele. Você vai ser cancelado, talvez, numa rede social, não vai ser a pessoa mais popular do mundo, porque você ousou se posicionar. Sabe, então tem que ter coragem, querido, para você não começar a negociar lá, porque está todo mundo achando bonito, porque está todo mundo achando que é o jeito certo. Queridos, o jeito certo é a Bíblia, né? Se nós somos cristãos, nós temos que crer na Bíblia, não é verdade? Senão não faz sentido nenhum a gente dizer que é crente e não acredita na Bíblia. Então, se você é crente, a Bíblia é o teu manual de conduta, é o meu manual de conduta. Então, assim, quando acontece alguma coisa, quando tem uma situação, mas eu acho isso, tem muita coisa, querido, que a Bíblia me confronta. Tem muita coisa. Se Deus perguntasse para mim, você concorda? Deus, eu talvez faria um pouquinho diferente. Mas quem sou eu para discutir com Deus, né? Então, assim, quando a Bíblia diz, eu tenho que falar, olha, eu não concordo, mas fazer o quê, né? Se está na Bíblia, se a Bíblia diz, é a última palavra, querido. A Bíblia é a última palavra do crente, amém? A Bíblia é a tua última palavra. Então, se você quer ser crente de verdade, você precisa de coragem, precisa de perseverança, para você não se misturar no meio do bolo, do todo lá, e daqui a pouco você já está negociando princípios, negociando valores para viver o que o povo diz que você tem que viver. Hoje está na moda um evangelho meio mais sossegado, né? Tem uma galera aí que está uma hipergraça lá, né? Você pode viver tudo que você quiser e tudo mais, até dentro até se misturando com a igreja, a gente está vendo esse tipo de coisa. Então, assim, seja corajoso, querido,
Seja corajoso para falar assim, pô, aquele pastor lá falou para eu ler 1 e 2 Timóteo, vou ler para ver o que está escrito lá. E aí quando eu, de repente surgiu uma situação, eu vou, sei lá, vou ler mais um pouco da Bíblia, se eu não achar a resposta, eu vou procurar alguém que pode me ajudar a achar a resposta na Bíblia, mas eu vou ser corajoso para pautar a minha vida na palavra do Senhor. Sabe, Timóteo era alguém instruído na palavra do Senhor. Era alguém que recebia a instrução de Paulo, mas baseado na palavra do Senhor, porque Paulo o tempo inteiro dizia, olha, esse é o evangelho verdadeiro que você recebeu, não perca o seu tempo com vãs discussões, porque, vou ler esse aqui, que esse aqui é importante, quer ver? Esse aqui ilustra bem o que a gente está dizendo, ó. Capítulo 3, diz o seguinte, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, ninguém desobedece o pai, amém, né? E serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe, essa versão é mais atualizada, na NVT, ela já fala na lata. Fique longe de gente assim, né? Vocês entenderam, queridos? Então, assim, eu olhando os sinais, olhando para os dias, queridos, eu estou vendo que nós estamos se aproximando dos últimos dias sim, porque essa aqui já é uma realidade. As pessoas amando mais a si mesmo, amando mais os prazeres deste mundo do que a Deus, amando mais a sua própria razão do que amar o Senhor, amando mais aquilo que parece correto para todo mundo do que o que a palavra diz. Para mim já está muito parecido. Mas nós precisamos ser corajosos, precisamos ser ousados, precisamos ter o poder que o Espírito Santo nos dá, o amor que o Espírito Santo nos dá, porque o nosso combate a essas coisas não é na força, mas é no amor que o Senhor nos dá, e no domínio próprio, para nós, sabe, superarmos todo esse engano, todas essas mentiras que estão sendo bombardeadas na nossa cabeça. E por fim, queridos, para a gente terminar, porque eu já estou no meu horário se esgotando, eu quero dizer sobre honra, né, porque ele termina dizendo o seguinte, vamos ver aqui, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus, e agora Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder na morte, iluminou o caminho para a vida e imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Não era essa parte que eu ia ler, mas está aqui, ó. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim. Isso é legal, não é? Fala assim, ó, não se envergonhe do Senhor, mas também não se envergonhe das pessoas que caminham com você. Então, fala de uma dupla honra. Honre ao Senhor e honre as pessoas que Deus tem colocado sobre a tua vida. Honre ao Senhor, mas honre o teu líder. Honre ao Senhor, honre teu pastor. Honre ao Senhor e honre as pessoas que Deus tem usado como ferramenta para abençoar a tua vida. Porque uma vida de honra também é uma vida, sabe, de obediência à palavra do Senhor. Então, sabe, queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, que nós temos aqui, né, em Timóteo, tem muito mais coisa se você for ler os 2 livros completos, mas só nesses pontos que nós lemos aqui, nós temos ingredientes suficientes para nós não apenas estarmos ocupando uma cadeira aqui, mas para nós sermos uma igreja viva e relevante onde quer que nós estejamos. Porque aqui é a reunião, amém? Aqui é onde nós nos reunimos, mas quando nós saímos daqui, cada um é igreja onde está, amém? Cada um é igreja no seu trabalho, cada um é igreja, sabe, no lugar onde você estuda, cada um é igreja no seu ciclo de relacionamento. Mas para que nós possamos ser essa igreja, nós precisamos mais do que estar na igreja semanalmente. Nós precisamos ser igreja. Então, sabe, tenha boas referências, se espelhe na palavra, se espelhe no Senhor, mas tenha pessoas para caminhar junto com você. Tenha uma fé sincera, seja verdadeira, fale das suas dificuldades, pare de bancar o super-homem, pare de bancar que você é o bonzão, que você não tem problema, que você não tem dificuldade, que você tem sim, que eu sei. Avive, coloque os dons que Deus te deu para trabalhar em prol do reino, para servir, faça alguma coisa, pelo amor de Deus,
Deus quer te usar, amém? Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida. E tenha coragem, querido, para seguir em frente. Mesmo quando você for, talvez, motivo de chacota, motivo de piada. Lembre de quem é o seu Senhor, lembre de quem é o seu Mestre. Lembre de como Ele morreu. Mas também lembre de que Ele ressuscitou. De que Ele vive até hoje. E Ele é a nossa esperança. Então pode o mundo inteiro, sabe, rir da nossa cara. Pode o mundo inteiro falar que nós somos loucos. Mas o nosso Redentor vive, amém? Ele está vivo, Ele é a nossa esperança, Ele é a razão da nossa fé, e nós não paramos, e nós honramos o nome dEle. Nós honramos o Senhor, porque quando nós obedecemos, quando nós vivemos essa dinâmica que Timóteo nos ensina, nós honramos o Senhor, nós honramos as pessoas, nós honramos a igreja que Ele nos colocou para servir. Se você está aqui hoje, querido, Deus te plantou neste lugar, para você ser relevante neste lugar, que você saia daqui com a convicção de que Deus tem mais para você e Ele quer te usar, e Ele quer fazer, sabe, quer usar essa igreja local aqui sim, como, sabe, um impulsionador da sua vida. Ele quer te lançar a lugares maiores, mas se envolva, saia da zona de conforto, sabe, levante agora da sua cadeira como um ato realmente profético de dizer: eu vou sair da minha zona de conforto, e eu vou iniciar uma nova caminhada com o Senhor, e eu vou ser útil nas mãos do Senhor para aquilo que Ele está construindo neste lugar. Se essa igreja, sabe, tem se esmerado em abençoar, em cuidar de vidas, eu serei mais um daqueles que essa igreja poderá contar. Amém?